presencial. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa mensagem de hoje, irmãos, eu confesso para vocês que é algo que Deus falou muito, muito forte comigo essa semana. Eu até um dia desses, numa noite, eu comecei a escrever isso, e a Andressa falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou escrevendo um livro. Eu escrevi praticamente um livro numa sentada só, a respeito desse assunto. Claro que ainda vai para revisão, outras coisas. Mas aí Deus começou a colocar no meu coração para eu falar isso hoje aqui. E eu confesso para vocês, irmãos, que dentro do meu coração eu comecei com um preconceito. Porque é um assunto que ficou, de certa forma, estereotipado de falar nas igrejas, né? Que é a respeito de finanças. Eu sei que tem gente que você vai falar de finanças, já até dá um arrepio, já segura o bolso assim, falando: esse pastor vai querer tomar dinheiro de mim hoje. Então eu quero fazer um compromisso com vocês aqui, com você que está assistindo, que eu não vou fazer um apelo de oferta, não é esse o meu objetivo, de falar de finanças para poder no final querer arrancar o dinheiro de ninguém. Não é isso não. Mas é interessante, eu comecei a sondar por que eu tinha uma resistência de falar a respeito disso, né? E Deus falou comigo assim: escuta, filho, você não fala a respeito de cura? Eu falo: sim. Você não fala a respeito de salvação? Sim. E Deus me perguntou assim: você acha que eu não estou preocupado com a vida financeira dos meus filhos? Eu falei: Senhor, eu creio que você está preocupado com a nossa vida financeira também. E aí a consequente, o raciocínio é: então por que não falar de finanças da maneira bíblica? Será que a Bíblia fala, não nos ensina como relacionar com finanças? E a resposta é sim, irmãos. E eu comecei a ver esse meu preconceito, essa barreira a respeito de falar de finanças, né? A gente parece que criou algo assim: não se deve falar de dinheiro nos cultos, não se deve ensinar sobre finanças. E se você parar para pensar, o povo judeu, o povo hebreu, né, é um povo tremendamente próspero, um povo tremendamente abençoado. Eu quero dizer, porque eles seguem aquilo que Deus ensinou na palavra a respeito do dinheiro. E deixa eu dizer, o desejo de Deus é que todos nós sejamos prósperos, amém? Essa é a primeira coisa que eu quero provar para você aqui na Bíblia, né? Essa semana um irmão veio conversar comigo e falou assim: pastor, é certo eu orar pedindo dinheiro, né? E em outras palavras, né? Ninguém pede dinheiro por dinheiro, né? Eu entendi, era certo eu buscar a prosperidade, é certo eu desejar ser rico, né? E essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você entendesse. Eu quero dizer que essa é a vontade de Deus. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, né? A Bíblia fala que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aí você fala: pastor, mas Jesus, ele não tinha casa, Jesus, ele não tinha bens materiais. Mas é claro, Jesus era Deus, ele não precisava acumular riqueza nenhuma, porque tudo o que ele precisasse estaria ali imediatamente. Se Jesus desejasse: eu gostaria de fazer tal coisa, ia lá, pescava, tirava a moeda da boca do peixe, estava lá. Ele era Deus, ele é Deus todo suficiente, ele não precisa acumular. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abençoados, que nós venhamos a ter frutos e riquezas e bênçãos. Eu sei que o referencial para muitos crentes a respeito, quando a gente fala de bênção de Deus, quando a gente fala de suprimento, qual que é o referencial que os irmãos têm? O maná caindo do deserto. Não, Deus é aquele que te supre diariamente. Amém por isso, amém? Mas se eu contar para você que não é isso que Deus quer, você acredita em mim? Ou você vai achar que eu estou falando heresia? Você sabe, o deserto foi um tempo extraordinário na vida daquelas pessoas. O objetivo de Deus não era deixar o povo
no deserto. Amém? Fala assim: o objetivo de Deus não é que eu viva no deserto. É ou não é, irmãos? Deus tirou o povo hebreu lá do Egito, onde eles eram escravos, mas o objetivo era levá-los a Canaã. E por um período na vida deles, onde Deus ia trabalhar o mindset, ia trabalhar a mentalidade deles, eles ficaram no deserto. Mas deserto, irmãos, é um lugar onde você vê milagres de Deus, mas convenhamos, é um lugar horroroso, irmãos. Deserto você não planta, você não colhe, deserto você não faz nada, você fica ali só esperando. E não é esse o objetivo de Deus para nós. Coitado daqueles que pensam que a vida cristã é só isso. Abre um parênteses aí. Você sabe que eu tinha um tremendo asco, um tremendo ojeriza. Como que eu posso falar isso de uma forma mais simples? Eu tinha um medo não é medo, mas eu não queria pensar, porque você sabe, a maneira como o diabo pinta o céu para nós é aquele lugar branquinho, monocromático, né, onde ninguém fica fazendo nada. E eu entrava em desespero de pensar isso. Eu suava frio, irmãos, porque eu sou um cara extremamente que gosta de estar ocupado, envolvido, hiperativo, né? Workaholic. Então, você imagina, só de eu pensar que o céu ia ser aquele lugar onde eu não ia ficar fazendo nada, sentado numa rede, me dava um desespero. Mas deixa eu dizer, essa é a imagem que o diabo pinta o céu para você. O céu é um lugar de trabalhos, só que não é um trabalho que tem suor. Porque você sabe, o trabalho é de Deus, o suor que foi o castigo do homem. Então Deus nos criou com propósito, Deus nos criou com missão, Deus tem objetivos e tem planos para as nossas vidas. Aleluia por isso, amém? Fico imaginando Valdeci não podendo fazer nada, hein, Valdeci? É agoniante, mas Deus não criou você para isso. Mas esse é o deserto. Deserto você não pode fazer nada. Deserto nem que você queira fazer alguma coisa, você não pode. E muitos crentes pensam que o padrão de Deus é o deserto, ou seja, maná caindo todo dia na porta. Não, o objetivo de Deus é Canaã. Agora, qual que é, em relação à provisão, a diferença do deserto para Canaã? Canaã é o lugar onde você planta. É onde você edifica, mas Deus é quem abençoa. Amém? Sabe, eu estava conversando essa semana com o irmão e falando, olha, é muito bonitinho papai dar comida na boca do neném, mas isso tem que acabar. O objetivo de Deus é que nós venhamos a crescer. Sabe, esse negócio de maná, de ficar esperando um milagre todo dia, é um período, é enquanto você não entendeu, enquanto você não cresceu, enquanto você é um bebê na fé. O objetivo de Deus é que você cresça, que você expresse, você cresça e domine. Foi isso que Deus falou em Gênesis 1:8. Cresça, multiplique e domine. Para de ficar essa coisa infantilizada, essa coisa neófita, né? De ficar dependendo que papai faça tudo para você. Não é isso que Deus quer. Deus não quer filhos dependentes dele, mas Deus quer filhos que expressem a ele. Então esse é o padrão de Deus para nós, que nós venhamos a crescer, multiplicar, dominar. E isso envolve uma vida de prosperidade, isso envolve uma vida de suficiência, de você ter condições de poder abundar nas coisas. E aí eu quero te mostrar na Bíblia qual que é o conceito que eu entendi, que Deus mostrou para mim, o conceito de prosperidade, o conceito do que deveria ser a questão da provisão e de finanças na vida do cristão. Abra aí a sua Bíblia, abra o seu celular, você que está em casa, abra também o seu dispositivo, lá em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver o que Deus pensa a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então esse
é o objetivo, esse é o goal, esse é aonde Deus quer que nós venhamos a viver. Esse é o padrão bíblico de prosperidade. Não é ser milionário, mas deixa eu dizer, não é ser miserável. E quando eu falo ser miserável, não é apenas passar fome, mas você sabe, o objetivo das finanças é que você possa viver bem e que você possa cumprir o objetivo, o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Quantos irmãos esbarram nisso aqui quando a gente chega no assunto de fazer a obra de Deus, irmãos? Quantos irmãos esbarram nisso aqui? Quantos irmãos falam, se eu tivesse dinheiro, eu queria participar daquela conferência. Se eu tivesse dinheiro, eu queria tirar um mês, pegar uma passagem lá na África, fazer um mês de missões. Se eu tivesse dinheiro, eu queria ofertar na vida do missionário. Se eu tivesse dinheiro, eu queria ter ajudado aquela família que eu vi passando fome. Então deixa eu dizer, falta alguma coisa. Porque o padrão de Deus para nós é esse aqui, em 2 Coríntios 9, versículo 8. Deixa eu explicar então para você o que é o objetivo de Deus, qual que é o Canaã, onde é que Deus quer te levar. Diz assim então, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, então vamos lá agora, a 5 dedinhos, número 1, tendo sempre, fala assim, tendo sempre. 2, em tudo. 3, ampla suficiência. 4, superabundez em toda boa obra. É isso que Deus quer. Primeiro, tendo sempre. Tendo sempre. Você sabe, tem gente que até tem dinheiro. Eu tinha um amigo que ele morava lá no Rio de Janeiro e ele passava por momentos muito bons. Tinha vez que ele estava andando de BMW, tinha vez que ele estava morando na cobertura. Aí tinha mês que ele estava pobre, que ele não tinha nada, tinha dinheiro para nada. A vida dele era isso aqui, ó. Era uma gangorra, né? Tem gente que consegue fazer isso dentro de um mês. Os primeiros dias do mês está rico, até no final do mês está pobre. Sabe, a Bíblia fala que prosperidade é você ter sempre. Ter sempre. Amém? Não é essa, não, agora está bom de serviço, eu tenho. Mês que vem eu estou tendo dificuldade financeira. Não, prosperidade é ter sempre. Amém? Segundo, tendo sempre. Segundo, em tudo. Então veja, tem gente que consegue ter algumas coisas. Tem gente que consegue morar bem, tem gente que consegue comer bem, mas aí ele já não consegue tirar férias, ou ele tem que escolher entre, de repente, comprar um sofá novo, ou trocar de carro, ou ele tem que escolher entre colocar as crianças numa escola boa, ou poder tirar férias todo ano. Então veja, a Bíblia fala que prosperidade é ter em tudo, mas tendo sempre mais em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas você é suprido. Amém? Que mais? Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Esse aqui também é algo que a gente precisa entender, irmãos. Porque se eu falar apenas suficiência, deixa eu usar um exemplo aqui bem fácil para vocês. Vamos supor que a gente precisa de um carro para poder ir trabalhar. Eu pergunto para você, um Fusquinha 78 consegue levar você de casa para o trabalho? Sim ou não? Então isso é suficiência. Então Fusquinha é suficiente. Você sabe, eu conheço muita gente que só ora para o suficiente. Não, olha, pastor, se eu tiver o básico aqui, é o suficiente para eu viver, tá bom. Não, mas a Bíblia fala que é ampla suficiência. O que é isso? É você ter o suficiente, mas de forma abundante. Então veja, não estou falando que é a Ferrari, mas também não é o Fusquinha. É você ter um carro bom, que te dá conforto, que não vai te deixar na mão, que te leva aonde você quiser com conforto, entendeu? O que é ampla suficiência? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Se eu falar, por exemplo, um almoço, o que é suficiente? Arroz e feijão, tá bom para você se alimentar? É suficiente, sim ou não?
Agora, o que é a ampla suficiência? É ter uma picanha. Os irmãos gostam, né? É ter a salada. Para mim, eu dispenso a salada. É ter uma farofa, entendeu? Então é mais do que aquele básico, mas também não é o extravagante. Os irmãos estão entendendo? Não é o exagero, mas a ampla suficiência é aquilo que te supre, mas supre com sobra, te supre com abastança. Então deixa eu dizer, é engraçado porque os crentes eles polarizam. Quando você começa a falar de prosperidade, o irmão logo torce o nariz e fala: Deus não quer que a gente fique ostentando, Deus não precisa. Você quer dizer agora que a gente tem que ter Ferrari? Não estou indo para o outro extremo. Mas também viver na miséria, deixa eu dizer, isso é um péssimo testemunho. Tá? Eu me lembro de um pastor, o nome dele é Abílio Santana, e ele conta esse testemunho publicamente, por isso eu estou mencionando o nome dele aqui. E ele fala que ele foi pregar num lugar e pregou muito bem. Ele fala que ele tinha um carro que estava sem partida. E ele deixava o carro do lado de fora da igreja, esperava todo mundo ir embora, porque tinha que empurrar o carro para pegar. Ele ficava com vergonha, obviamente. Aí diz que o menino viu aquilo lá, um menino de uns 7, 8 anos, não me recordo, foi muitos anos que eu escutei dele essa história. Diz que o menino olhou aquela cena, né, vergonhosa para o homem de Deus e falou assim: não combina. Não combina com o homem de Deus isso aí. E o menino falou assim: eu vou orar para você ter um carro novo. Pensa o papelão daquele homem de Deus, meus irmãos. Sabe, tem coisa que não combina com crente. Não combina com crente você viver uma vida miserável. O que vocês acham? O que vocês iam pensar de mim se vocês vissem o meu filho mal vestido? O meu filho sujo? Meu filho passando necessidade? Isso é um péssimo testemunho para o pai. Por isso que Deus não quer que você viva desse jeito. O único interessado em falar mal do seu pai é o diabo. E por isso ele esconde essas coisas que nós estamos falando aqui dos crentes. E pior do que esconder, o diabo ele incute conceitos errados na mente dos crentes. E os crentes passam a viver de forma miserável, e o único que sai perdendo com isso, além dele próprio, é o evangelho. Porque as pessoas olham para a vida desses miseráveis e falam: é isso que é ser crente? Eu não quero ser crente. É desse jeito que o pai de vocês cuida vocês? Eu não quero. Deixa eu viver do meu jeito então. Vocês estão me entendendo a importância? É o diabo que impõe esses conceitos errados. Quer ver um conceito errado? Lá em Timóteo a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o que o crente pensa? Não, o dinheiro é a raiz de... Não, a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele passa a odiar o dinheiro. E aí o que acontece com ele? Tudo bem, você quer odiar o dinheiro, você fica sem ele. E aí o cara fica sem dinheiro e passa a viver uma vida miserável. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que Jesus fala a respeito qual que é a nossa relação com o dinheiro, como que nós devemos nos relacionar com ele. Mas aí fica nessa relação que não é a relação correta com o dinheiro. E o resultado é que você deixa de usufruir da vida cristã. E agora o último conceito aqui, o quarto conceito que nós vemos em 2 Coríntios 9, 8, que eu falei que primeiro, tendo sempre, segundo, em tudo, terceiro, ampla suficiência, mas o quarto que diz assim: superabundeis em toda boa obra. Deixa eu dizer, o dinheiro, você tem que ser abençoado, você tem que ser próspero, para que você possa viver, fazer, desfrutar da obra de Deus na sua vida. Amém? Se você não for próspero, você não vai conseguir servir a Deus de forma apropriada. Vocês estão me entendendo, irmãos? E é aqui que entra o grande investimento do diabo na sua vida, para que você não seja próspero. Porque a questão com o dinheiro funciona da seguinte forma, né?
Tem uma frase que é famosa, eu até achei que era minha. Depois a Andressa leu o rascunho do livro e falou: não, isso aqui não é sua não. Acho que de tanto você falar há muitos anos, mas isso aqui não foi você que inventou não. Que é o seguinte: o dinheiro, ele é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Eu falo isso há tanto tempo que eu achei até que era minha essa frase. A Andressa falou que não é, que é alguém que inventou. Então o dinheiro, ele é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Então, enquanto você necessitar, enquanto você viver debaixo dele, você é um empregado. Em outras palavras, eu vou agora botar aqui no contexto bíblico: você é um escravo. Ih, pastor, você pegou pesado, escravo? Vamos ver o que significa escravo, então? O que é escravo, irmãos? Primeiro, escravo, ele está naquela condição e ele não consegue sair dela. Segundo, escravo não faz o que ele quer, faz aquilo que lhe manda. Terceiro, escravo, ele não tem liberdade nenhuma, ele vive aquilo que ele é obrigado. Então agora eu pergunto: quantos crentes vivem como escravos do dinheiro? E aí Jesus, em Mateus 6, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é um assunto complexo, né? Como eu falei, eu fiquei assim: Deus, é para falar mesmo? Ele falou: é para falar sim. Em Mateus 6, Deus diz assim, é Mateus 6, os irmãos me perdoem, eu não sei se eu... é assim, Mateus 6, 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas a palavra que Jesus usou no original: não podeis servir a Deus e a mamon. O que é mamon, irmãos? É a potestade do dinheiro. É um demônio, é um principado sobre essa terra aqui relacionado ao dinheiro. Então veja, Jesus fala assim: ou você vai ser escravo, servo de mamon, ou você vai ser servo de Deus e vai ser patrão de mamon. Ou o dinheiro vai dominar você, ou você vai dominar o dinheiro. Ou você vai ser escravo do dinheiro, ou você vai ser patrão do dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Então, tem muito crente, irmãos, seja sincero, que ainda é escravo de mamon, ainda é escravo do dinheiro. E quando eu falo escravo, entendo o que eu estou falando: dependente, aquele que só pode, limitado. E aí quando você vai entender o que é prosperidade, em 2 Coríntios 9, que fala assim, que o último requisito é que você possa superabundar em toda boa obra. Eu pergunto: quantos crentes você conhece que tem liberdade financeira para superabundar em toda boa obra? Por que não? Porque ainda são escravos, porque ainda estão debaixo do jugo, porque ainda depende. Se você depende do dinheiro, eu quero dizer, você é escravo do dinheiro. Vou chegar lá, calma. Então, ou você trabalha pelo dinheiro, ou o dinheiro trabalha para você. Então, ou você é escravo do dinheiro, ou você é senhor do dinheiro. E o objetivo de Deus é que você seja senhor do dinheiro, é que você seja próspero, é que você tenha liberdade, porque a maneira que o diabo usa para escravizar é o dinheiro. Você sabe, o diabo, ele não é criativo. Então, por causa disso, eu consigo mostrar para você, lá na Bíblia, que não é de hoje que o diabo faz isso. Abre lá em Êxodo 5. Em Êxodo 5, é uma das primeiras vezes que Moisés vai falar com Faraó, para que pudesse libertar o povo hebreu para adorar a Deus. Olha o que diz em Êxodo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Já viu essa conversa?
Deixa o meu povo ir assistir o culto domingo. Deixa o meu povo ir para um retiro. Deixa o meu povo ir para uma conferência. Deixa o meu povo ir fazer missões. Deixa o meu povo ofertar na vida de alguém. Deus mandou o povo fazer isso. Moisés foi falar com o faraó, que é uma tipificação do diabo. Agora, olha a resposta de faraó, meus irmãos. Como eu falei, o diabo, ele não é criativo. Lá no verso 8. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos fazer sacrifício ao nosso Deus. Você sabe como é que o diabo tirou o povo, queria impedir o povo de adorar a Deus? Trabalho, escravidão. Vocês estão me entendendo? Então, quando a pessoa começa a avançar, quando ela se converte genuinamente, ela está cheia de gás. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer as coisas. O que Faraó faz? Trabalho, pressão, compromissos. O negócio está rompendo, está avançando. Põe coisa. Como que é? Aumente as cargas. Está muito à toa, está querendo ir servir a Deus, que nada. A maneira como o diabo escraviza as pessoas é dessa forma, irmãos. E eu estou falando aqui num país onde, se o cara não tiver a cabeça muito certa, ele se entrega totalmente a isso. Porque no Brasil eu não sei, mas se o cara quiser trabalhar dia e noite, eu não sei se ele arruma trabalho. Mas aqui na América você arruma trabalho dia e noite. Tem lugar que você ganha por hora, $100 a hora. O cara surtou. Ainda mais cara jovem que tem energia, que não precisa dormir muito. O cara trabalha dia e noite. E aí não tem tempo mais para adorar a Deus, não tem tempo mais para fazer o que deveria estar sendo feito. Eu quero dizer que essa é a maneira que Faraó domina. Agora, mesmo que você não seja esse, eu quero dizer que se você não tiver domínio sobre o dinheiro, o diabo vai continuar usando isso para afastar você. Você sabe, lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, é muito conhecido, não vou nem ler porque todo mundo aqui conhece. Jesus fala assim: livrai-nos do mal, do Pai Nosso. Sim ou não? Quem conhece Pai Nosso? Amém? Livra-nos do mal. Se você for olhar o significado dessa palavra que traduziram como mal, no grego é poneros. Fala assim, poneros. Você nunca mais vai se esquecer disso, poneros. O que significa poneros, irmãos? Você sabe o que é? Uma vida cheia de labores, uma vida tarefada, uma vida cheia de trabalho. Então Jesus, ele fala assim: livrai-nos do poneros, livrai-nos dessa vida. Porque ele sabia que era essa maneira que o faraó, que o diabo escraviza o seu povo. Agora deixa eu dizer, a única forma de você ser liberto dessa vida é você deixando de ser escravo do dinheiro e passando a ser senhor do dinheiro. Você ser dono. Então esse é o objetivo de Deus. É tirar você da escravidão. Deixa eu dizer uma coisa, se você depende de vender o seu tempo para ganhar dinheiro, você ainda é escravo. Os irmãos estão entendendo? Se você precisa estar lá todo dia, cuidado, que isso, é claro que tem pessoas que têm mais e pessoas que menos, em certa medida, mas eu quero dizer que isso ainda é escravidão. Mas deixa eu dizer, não fica bravo comigo não, porque eu não quero te acusar, eu quero te dizer a chave para que você possa sair disso. Porque enquanto você for dependente disso, você não vai ter liberdade para fazer
o que Deus quer na sua vida. Porque ou você está servindo dentro desse sistema de Mamon, que é esse, Mamon compra o seu tempo. Mamon compra o seu tempo. E você é obrigado a vender porque você precisa comer. Então nunca vai ter tempo para Deus. É isso que Jesus fala lá em Mateus 6. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Então se você ainda precisa servir a Mamon, e o que é isso? Vende o seu tempo, fica dependendo de trabalho, fica vivendo. Se você vive dessa forma, você não consegue servir a Deus. Ah, mas eu estou aqui no culto, pastor. Eu estou assistindo esse vídeo. Eu consigo servir a Deus. Será que é só isso que Deus quer da sua vida? Será que é só isso? Ou Deus te criou para servir a Ele? Tem gente que acha que Deus criou para trabalho. Ah não, Deus me criou para ser contractor, construtor. Não, Deus não te criou para ser contractor. Deus te criou para ser homem, mulher de Deus. O trabalho é só um meio para chegar lá no objetivo. É um trampolim, é um passo, é um step que você usa para chegar lá. Mas vem cá, o problema é que muitos fizeram disso atividade fim da sua vida. E ainda põe Deus no meio do caminho, põe Deus, não, Deus vai me abençoar porque eu estou querendo agora fazer tal coisa, então Deus me ajuda a conseguir um emprego melhor. Entendeu? Inverteu as coisas. Deus agora tem que te ajudar para ser aquilo que Ele não chamou você para ser. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. E para que você possa abundar em boa obra, você tem que ter liberdade financeira. Enquanto você tem dependência financeira, enquanto você depende do sistema que Faraó construiu, o sistema, a Bíblia chama do curso desse mundo, o sistema desse mundo, enquanto você faz parte dele, deixa eu dizer, Faraó nunca vai deixar você servir a Deus da maneira como você deveria fazer. A única forma é você ser liberto. Aí, tem irmãos que decidem ser libertos da pior forma possível. Ele fala assim, eu vou pedir demissão do meu emprego, eu vou largar tudo que tem, eu vou viver pela fé. Não, é louvável, tem que ter fé mesmo. E tem gente que vive. E sabe o que mais? Deus não deixa de entregar o maná. Mas é um perrengue, irmãos. Eu vejo essas pessoas, eu respeito muito a decisão delas, porque são pessoas corajosas. Porque mesmo sem ter o entendimento completo, elas tomaram uma decisão radical. Falaram assim, eu não vou servir Mamon, eu vou servir a Deus. E rompe, e sai desse sistema, mas sai passando necessidade. E não resolve o problema, porque elas não têm dinheiro para fazer o que Deus chamou elas para fazer. Sabe, eu conheci um missionário lá no Brasil, na cidade que eu era lá do Brasil. Um cara que ele tomou a decisão, largou tudo, foi servir a Deus. Fazia muito pouco, porque ele não tinha dinheiro. Vivia passando necessidade, queria construir um prédio, não conseguia. Queria fazer missões, não conseguia. Porque ele rompeu com Mamon, mas ele não conseguiu, não entendeu a outra parte. Deus quer que você rompa com esse sistema do mundo, mas Deus quer que você seja próspero. Em outras palavras, que você deixe de ser escravo, mas que você seja senhor sobre o dinheiro. Que você tenha liberdade financeira, que você tenha liberdade de quando Deus falar para você, não, agora esse mês você não vai trabalhar, você vai viajar, você vai lá para tal lugar fazer missões, você poder ir. Para quando a igreja quiser fazer tal coisa e precisar de financiamento, você poder ofertar. Você sabe, irmãos, eu sei, os irmãos não ofertam porque não querem, oferta porque não tem. Por isso que eu não fico insistindo, por favor, porque não adianta. Se você não entender, se você primeiro não for próspero, a igreja não tem como prosperar. E o diabo, sabendo disso, escondeu isso da igreja, escondeu a prosperidade.
escondeu dos crentes e botou ainda um conceito errado, que ser crente tem que ser miserável, tem que ser passar necessidade. Não! Se você olhar em Deuteronômio 28, abre lá que isso aqui vale a pena. Isso aqui vale a pena a gente ler. Deuteronômios, lá no comecinho da Bíblia, 28, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém? Que mais? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dará a vocês. Amém, irmãos? Você entendeu? Aqui fala de celeiro, fala de plantação, fala de obra das nossas mãos. Isso aqui não tem nada a ver com aquele tempo de deserto, onde caía aquele maná. Você sabe o que é o maná, irmãos? É só o que o cara dava de comer naquele dia. Ele não podia nem guardar 2 para comer no dia seguinte. Era só a ração, era só a porção daquele dia. E tem gente que vive assim. É um dia vendendo almoço para comer a janta. É matando um leão por dia. Deixa eu dizer, isso não parece com isso aqui que está em Deuteronômios 28. Deixa eu dizer, nós somos chamados para sermos prósperos, para sermos abençoados. Como eu falei, o judeu entendeu muito bem isso aqui. Agora, o judeu, ele cumpre a lei. E é porque aqui fala, se você obedecer ao Senhor. E nós vivemos num padrão muito acima do judeu. Porque nós vivemos no padrão da graça. Você sabe, aqui era uma promessa condicional. Fala assim, se você obedecer. Mas hoje nós vivemos a realidade, porque Jesus já obedeceu. Por isso nós já fomos abençoados. Não depende mais, não é mais se. A Bíblia fala que em Cristo Jesus, todas as promessas, isso é promessa ou não, irmãos? Em todas as promessas, nós temos o sim da parte de Deus. Então isso é nosso. Agora isso aqui, eu pergunto, a sua vida se parece mais com quem? Com aquele cara que estava lá no Egito, trabalhando para Faraó. Trabalhando igual um doido. Ou se parece mais com esse cara aqui de Deuteronômios 28? Que tinha riquezas, que era abençoado, tudo que ele fazia prosperava, que tinha celeiros. Irmãos, quem que tem celeiro? É quem tem coisa para guardar. Você está me entendendo? Esse é o objetivo de Deus. E o que eu vim aqui hoje contar para você, é que se até hoje você, na sua mente, no seu mindset, o seu padrão era o padrão egípcio ou o padrão do deserto, eu quero que você entenda que você foi chamado para a prosperidade de Deuteronômios 28. Porque o Egito não é um lugar que Deus quer que você viva. Lá fala da escravidão. O deserto fala da dependência diária de Deus e esse suprimento a conta-gotas. Mas o deserto também não é um lugar que Deus quer que você viva. O objetivo de Deus é que você viva em Canaã, a terra da promessa, o lugar da prosperidade. Só em Canaã você consegue fazer obra de Deus. O deserto é a infância, irmãos. O deserto é para o bebê na fé. Como eu falei, aquele que precisa de comida na boca. Mas deixa eu te falar, a criança não faz nada, a criança não faz batalha espiritual, a criança não faz obra de Deus, a criança não cumpre o propósito de Deus.
Você só cumpre o propósito de Deus em Canaã. Quando você se torna adulto, quando você deixa de ser escravo, quando você passa a ser, logo adiante, aqui eu não li no texto, mas aqui fala que eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Você liderar, você ser referência onde você estiver, para as pessoas olharem para você, ver um homem, uma mulher bem-sucedida, próspero, com liberdade, fala, não, eu vou para tal lugar, e você vai. Não é perguntar lá no seu trabalho se você pode ir ou não, não é, não, mas se eu sair daqui o negócio desanda, vai me fazer falta lá, porque eu vivo dentro desse limite, eu não tenho espaço para fazer nada. Em outras palavras, você é um escravo, mas Deus quer te dar liberdade. O desejo de Deus, que você tenha sempre, em tudo, ampla suficiência, e que você possa abundar em toda boa obra. Mas você tem que deixar de ser escravo, você tem que sair disso. E agora eu vou explicar uma coisa que talvez vai fazer toda a diferença na sua vida. É a chave. Porque, pastor, você está falando que eu tenho que deixar de ser escravo. O que é para eu fazer? Para eu pedir demissão do emprego? Não, não é isso não. É para eu sair igual um doido por aí? Não, não foi o que eu falei, tem gente que faz isso. Mas não é a forma como Deus quer. Eu vou te dar a chave agora. Vai ser o seu ponto de virada na sua vida. Se você entender isso, se você não entender, assiste de novo esse vídeo. Porque aqui está a chave para você se tornar alguém livre. Amém? Você sabe que o escravo, irmãos, escravo, ele não tem projeto. Escravo, ele não semeia. Escravo, ele não constrói nada, porque ele é escravo. Porque a vida dele, a rigor, nunca vai mudar. E, infelizmente, essa é a nossa perspectiva. Mas nesse texto aqui que fala a respeito do que é a prosperidade, 2 Coríntios 9, aqui tem uma chave que Deus me mostrou há uns tempos, e que é, na verdade, a maneira como você sai da escravidão e se torna livre. Que você deixa de trabalhar para o dinheiro e o dinheiro passa a trabalhar para você. Então eu queria que você olhasse atentamente. Nós lemos 2 Coríntios 9, no verso 8, o que é prosperidade. Mas eu quero agora que você leia o verso 10. E eu peço ao Espírito Santo que te traga a mesma revelação que ele deu para mim. Fala assim: ora, aquele, está se referindo a Deus, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Preste muita atenção. Vou ler de novo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Se você olhar atentamente nesse texto, aqui está falando de Deus. E a maneira como Deus hoje faz para te suprir pode ser o seu trabalho. Mas olha que interessante. Aqui fala que Deus, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então tudo que chega na sua mão, ou é semente, ou é pão. Aqui só fala de duas coisas, pão e semente. Sim ou não, irmãos? Aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Agora, o pão, para que é, irmãos? Pão para... E a semente? Aquele que dá semente é o que? Semeia. De tudo que vem na sua mão, tudo que Deus te dá, o salário que você recebeu essa semana, esse mês, eu quero dizer que tinha semente e tinha pão. O pão é para alimento, a semente é para semear. Qual que é o problema se você não teve esse entendimento?
você vai comer o pão e você vai comer a semente também. E aí no mês seguinte você ganha semente e pão. Você come o pão e joga o gergelim em cima do pão assim, ó, e come a semente também. Aí no mês seguinte, Deus me ajuda, eu preciso de mais dinheiro. Deus dá mais semente, dá mais pão. Aí você come o pão, come a semente também. Deus me dá mais dinheiro. Aí Deus fala assim, mas vem cá, eu tenho uma promessa na sua vida. O que é que fala? Que Deus faria aumentar a nossa sementeira, amém? Que sementeira? Eu não plantei nada. Eu não plantei nada. Como é que Deus vai aumentar a minha sementeira? Eu comi a semente. Não tem sementeira. Porque Deus, Ele não quer te dar mais. Ele já te deu, Ele quer agora prosperar você. Mas para você prosperar, você tem que semear. Para Deus abençoar o seu negócio, você tem que ter um negócio. Vocês estão entendendo? Mas a mentalidade do escravo vai lá para o deserto e pensa o quê? Não, todo dia Deus tem que dar. E todo dia Deus tem que dar. A mentalidade da criança é o quê? O pai tem que prover todo dia. O pai tem que prover todo dia. Mas o Canaã de Deus qual que é? Você vai semear. E lá no seu campo eu vou te prosperar. Então essa é a chave, essa é a diferença que vai te libertar. Onde que você vai deixar de ser escravo? O dia que você entender que pão é para comer, semente é para semear. E eu sei que esse texto aqui, todas as vezes, 100% das vezes, irmãos, que eu escutei na igreja, e também não é errado, mas eu quero dizer que não é só isso. Falava assim, que semear é na igreja. Sim, quem já ouviu falar isso? Você tem que semear nesse ministério aqui, que você vai ser próspero. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Apesar de que o contexto está falando de uma oferta. Mas aqui fala o seguinte: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. A vossa sementeira. A vossa sementeira. A semente é sua. É você quem planta na sua vida. Vocês estão me entendendo? Porque, como eu falei, eu sempre escutei o quê? Você tem que semear na igreja. Não, a sementeira é sua. E aí quando você for próspero, quando você for rico, quando você tiver dinheiro sobrando, fala amém. Aí você vai abundar na igreja, aí você vai poder abençoar. Irmãos, eu oro para Deus levantar os irmãos aqui, que todos os irmãos se tornem muito ricos e prósperos. Porque eu seria um hipócrita se eu pedisse de Deus para enviar dinheiro para a igreja e não pedisse para os irmãos prosperar. Porque a maneira como Deus quer enriquecer a igreja é prosperando os irmãos. Mas você só vai prosperar se você tiver uma sementeira. Porque Deus não prospera a semente, Deus prospera a sementeira. E o problema do crente que é bitolado, que ficou preso nesse sistema egípcio ou desértico, qual que é? Ele pede para Deus dar mais semente. Deus dá mais semente, dá mais semente, dá mais semente. Toda a vida dele é orar pedindo mais comida. E ele fica comendo aquilo. E ele não entendeu que Deus quer prosperar a sementeira dele. Deus já deu a semente, agora Ele quer que você prospere. Deus quer que você plante essas sementes e não coma elas. E Deus vai prosperar a sementeira até o ponto, você quer saber? Que você vai ter tanto fruto, que a consequência disso está aqui logo em seguida. E vai multiplicar a sua justiça. Você vai poder abundar em toda boa obra. Você não vai estar mais preso no seu trabalho. Você não vai mais precisar vender o seu tempo para você poder comer, porque a sua sementeira é cheia de frutos. Se Deus mandar você aqui, acolá, você vai, porque você agora é dono do seu tempo. Você não tem mais um patrão que é mamon. Se a igreja precisar fazer missões, você oferta. Se precisar fazer, se você vê alguém passando necessidade, você vai lá e ajuda, porque você tem uma sementeira. E essa sementeira é próspera. Deuteronômio 28 fala que vai prosperar os teus celeiros.
a continuação também de Deuteronômio 28, eu devia ter lido tudo, fala que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Mas se você entendeu para que é a semente, para que é a semente? É para você semear, aonde? Na sua vida. Então, qual que é o primeiro passo? Se você entendeu essa mensagem, eu estou finalizando. O que você precisa fazer hoje? Tudo que vier na sua mão, você tem que entender. Uma parte é pão e outra é semente. Não coma mais a sua semente. Explica, Bel, vou ser bem didático aqui. Bem passinho 1, 2, 3. Se você ganha 3 mil, você não vai gastar 3 mil. Amém? Você vai gastar, sei lá, 2.500. Você vai gastar 2. Ah, pastor, como que eu vou viver só com 2? Tem muita gente que vive com 2. Te garanto. Qual que é o problema? Você ganhava 2. Vivia muito bem com 2. Aí passou a ganhar 3. Aí, em vez de você continuar vivendo com 2 e guardar 1.000, não, agora você vive com 3. Aí o cara ganha 4. Em vez de continuar vivendo com 3 e guardar 1.000, o que ele faz? Aumenta para 4. Quando aumenta para 4.100, né? 4.200. Gasta mais do que ganha. Não, mas eu quero dizer, se você está vivendo no limite, você está gastando aquilo que não é teu. Você está comendo semente ao invés de só o pão. Então é o primeiro passo. Você tem que separar a semente do pão. Você vai comer o pão e vai começar a guardar a semente. E aí você vai começar a orar a Deus, para que Deus te mostre aonde você vai colocar essa semente. Amém? Irmãos, muito tempo eu orei a Deus quando eu cheguei nesse país aqui, perguntando para Deus onde é que era para eu colocar as sementes. Enquanto Deus não falou, preste atenção. Às vezes Deus não vai falar na hora. O que eu fiz com a semente? Comi ela, guardei. Até o dia que Deus falou, pode colocar aqui essa semente. Aí eu fui lá e coloquei. Porque a minha promessa não é te dar mais pão. A minha promessa é prosperar a tua sementeira. E vai chegar um tempo que essa sementeira vai te permitir se tornar alguém livre. Eu quero fazer uma afirmação aqui muito pesada e muito séria, mas que é de coração, muito sincero. Você só vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida de forma completa o dia que você for completamente livre da escravidão do dinheiro, da escravidão de mamão. Então, se você queria uma razão para prosperar, está aqui, para servir a Deus com liberdade, para poder fazer o que Deus mandar e não o que mamon mandar. Mas tudo começa você guardando as suas sementes e orando a Deus, que Ele vai te mostrar onde lançar essa semente. E a promessa, irmãos, é de prosperar a sua sementeira. Amém? Glória a Deus. Você fica de pé.